Bom, hoje no nosso bate-papo de cozinha vai ter pergunta que eu respondo. Claro que eu respondo. Meus amores, vocês me enviam tantos e-mails, fazem tantas perguntas nas redes sociais e eu acho ótimo, porque eu também ia querer saber. Fez isso, fez aquilo, faz isso, faz aquilo. Então eu resolvi selecionar algumas pra gente começar essa série de pergunta que eu respondo. Vamos lá? Tá tudo aqui. Então vamos lá. E se vocês tiverem alguma dúvida futura, manda e-mail que eu já vou selecionando para um próximo vídeo, tá bom? Bom, primeira foi o seguinte: PT, você foi uma criança gorda? Não, eu não era uma criança gorda no que a gente entende assim, um pequeno Buda, mas eu era uma menina, uma criança forte, aquela criança coxudinha, diziam troncuda, né? Ombro largo, tinha um pouco de barriga, aquele corpinho de criança forte. Eu sempre fui maior, a última da fila da minha classe, a que levava o bumbo na fanfarra porque é que tinha mais força, o surdo, bum, bum, era comigo. Então eu sempre fui grande, né? Sempre fui uma criança grande, não gorda. Como foi a sua adolescência? Tinha comida na parada? Oh, se tinha! Olha, eu fui uma criança, eu vou rapidamente, eu era muito interessada no assunto comida. Então, quando eu ia numa festinha, eu tinha 9 anos, 8 anos, e tinha um bolo diferente, eu falava, ai tia, dá pra você colocar receita pra minha mãe fazer? Sabe? Pedia pratinho de doce pra levar pra casa. Sempre me interessei com comida, com culinária e com comer. Na adolescência, quando eu fui entrando na adolescência, os meus pais perceberam essa minha tendência a engordar e aí me colocaram na natação com uns 10 anos de idade, mais ou menos. Eu já sabia nadar, mas não sabia estilos, né? E aí eu fui desenvolvendo, acabei me tornando uma atleta de ponta, eu era uma atleta federada, tive matérias em jornal que falava do meu desempenho, eu era federada por São Bernardo do Campo, morava lá e treinava de segunda a segunda. E um treinamento de natação, ele não envolve só piscina, ele envolve aeróbio, corrida, musculação. Então o atleta de natação, geralmente ele come muito bem. E geralmente, se vocês forem ver na história de ex-atletas de natação, quando eles param, eles engordam muito. E eu acho que aí teve um pouco já a ver comigo, sabe? Essa coisa de engordar. Porque eu parei de fazer as atividades, porque eu tava ficando muito grande, de costas praticamente eu era um rapaz, que eu tava ficando forte demais. E, gente, eu queria entrar na pista, eu queria namorar, eu queria paquerar, né? Eu queria fazer a linha bonita, né? Não a linha maçaranduba. Então, eu tive que parar de nadar pra poder dar uma arrumada no corpo, deixar cabelo crescer, aquelas coisas de adolescente, pra você ir à luta, né? Encontrar aí a sua cara metade, paquerar, enfim. Como foi sua adolescência e tal? Quando você começou a engordar? Olha, eu comecei a engordar um pouco logo que eu me casei. Me casei com uma pessoa que gosta de comer, de descendência italiana. Então os nossos passeios eram para restaurante, mesmo de namorado. Cinema e restaurante, não sei o que lá em restaurante, papai em restaurante. Então aí eu comecei a engordar um pouco. Quando eu me casei, a gente, já contei pra vocês, a gente foi no supermercado abastecer, cada um num carrinho. Compramos todas as coisas que a gente queria. Cobertura, sorvete, chocolate, tudo! Pra dar aquela incrementada, né? Então, eu comecei a engordar um pouquinho logo que eu me casei. Mas eu ainda mantinha um certo freio e um certo controle sobre esse peso. Por que você acha que engordou tanto? Você não se enxergava? Ui! Olha, eu engordei muito na gravidez da minha primeira filha, que já foram 40 quilos, o que é um equívoco muito grande, porque a gente acha que de repente quando sai a barriga, o bebê, a placenta, a água, parará, sai tudo e não sai, né? Então grávidas, cuidem-se.
comam aquilo que o ginecologista de vocês, obstetra, prescreve. Muita fruta, muito líquido, muita água, chá, suco, carboidratos bacana, carnes magras, evitem doces, frituras, porque não vai fazer bem para você nem para o seu bebê. E realmente eu não me enxergava, eu me casei muito cedo, então assim, eu era absolutamente focada na minha filha. Eu era uma mãe que só faltava ferver a criança. Ninguém nunca me pediu nada. Essa paranoia eu desenvolvi sozinha. Então, eu meio que saí do corpo da PT para encarnar a mãe, mulher, dona de casa, arruma, cozinha, lava, vê receita, passa, criança cheirosa, impecável. E eu não me enxergava. Eu fazia as coisas básicas. Tomava banho, escovava dente e o resto vocês já viram nas fotos mais ou menos como é que era. Então realmente eu engordei bastante por não me enxergar, né? A gordura te incomodava? O que você evitava fazer para não ficar em evidência? Não ficar em evidência com 145,600, 1,76 m de altura é um pouco difícil. Então, quando eu chegava nos lugares, chegava como se fosse uma parede, né? Então, o que eu fazia para evitar? Eu usava roupas escuras, evitava estampa, mas nem sempre dava, porque às vezes a roupa que te servia era um... Eu tenho uma foto, vou colocar para vocês, que eu tô com uma blusa laranja num jantar, com quase 150 quilos, só dava eu no jantar. Óbvio, mas era a única roupa que me servia naquele momento, que eu tava imensa, então eu tive que ir de blusa laranja, então quer dizer, não tinha como disfarçar. E a gordura me incomodava na parte funcional, né, da coisa. Então você ia passear com o filho no zoológico, você assava, você suava, você cansava, né? Ela me incomodava quando as pessoas me apontavam. Ela me incomodava quando as pessoas me discriminavam. Quando as pessoas diziam que eu era relaxada por ser gorda. Sabe, quando um parente chegava pra você que não te via há muito tempo, falava: nossa, cada vez que eu te vejo você tá mais gorda. Então ela me incomodava muito nessa hora. E na parte mesmo de higiene, assaduras, brotoejas, isso era muito desagradável. O seu marido te pedia para fazer dieta? Não. Ele nunca me pediu para fazer dieta. O meu marido foi e é até hoje um parceiro maravilhoso. Talvez, se ele tivesse pedido, eu já me questionei isso. Talvez se ele tivesse pedido ou se incomodado com o meu tamanho, será que não teria arrumado as coisas antes? Só que não. Às vezes, por birra, por ter alguém no nosso pé, é que a gente faz pior. A gente não sabe, né, qual seria a resposta, porque não aconteceu isso comigo. Ele nunca me pediu nada, ele só se preocupava com a minha saúde, mas com a estética ele nunca me cobrou nada. Você era confiante com relação ao seu casamento ou batia uma insegurança? Olha, os homens e as mulheres que estão muito acima do peso vão saber do que eu tô falando. Eu acho que a insegurança sempre bate. E a forma da gente ficar menos insegura é você se virar nos 30. Então você satisfaz esse parceiro, essa parceira, de tantas formas, com a intenção de que ele não desperte para alguma coisa fora do casamento, sabe? Então você praticamente se desdobra para satisfazer uma pessoa e muitas vezes você não se satisfaz com o que recebe em troca. Mas a sua insegurança faz com que você queira suprir cada lacuna daquela pessoa, para que ela se sinta bem do seu lado, mesmo você estando como está, acima do peso, obeso, enfim. Então é uma insegurança que bate sim.
Você ficava brava quando alguém te chamava de gorda? Brava não, eu ficava triste. Como eu disse há pouco, eu ficava imensamente triste. Quando alguém apontava pra mim, uma criança ria. Tá, eu sei que é criança, mas dói. E daí? Sabe? Então, eu ficava descrente da educação das pessoas, da falta de solidariedade das pessoas, sabe? Da tolerância das pessoas. As pessoas são muito intolerantes com o que é diferente. Então isso me magoava demais. Mas não brava, eu ficava profundamente triste. Quando você percebeu que precisava mudar? Bom, eu percebi que precisava mudar quando tudo, sabe, já estava aqui pra mim. Eu já estava cansada de ser gorda, eu já estava cansada de ser assada, eu já estava cansada de ser cansada, eu já estava cansada de ser apontada, de ser gozada, de ser... Sabe, eu já estava cansada. E aí eu tive esse problema que vocês sabem de saúde. Eu fui parar num hospital com uma tromboembolia pulmonar. Então eu tive a possibilidade de rever conceitos, de lembrar de coisas que eu ouvia, de sentir coisas que eu havia sentido no passado e que me machucaram, ou coisas que me elevaram. Sabe, eu pude rever tudo isso e perceber que eu não queria mais aquilo pra mim. Chega. Foi tudo junto que me fez dar um basta na obesidade. E aí, por onde você começou? Fez cirurgia? Tomou remédio? Bom, primeiro de tudo, não fiz cirurgia. Não tomei remédio. Nossa! Mulher Maravilha você, hein, filha? Não, não sou Mulher Maravilha. Acontece o seguinte, eu tenho lúpus sistêmico. Uma doença complicada, chatinha, onde os soldadinhos de defesa da gente, em vez de defender o meu próprio corpo, ele me ataca. Não se sabe por que ele fica maluquinho e ataca o meu próprio corpo. Então, eu não poderia mexer num corpo já maluquinho com cirurgia, com medicamento. Quer dizer, eu não saberia a resposta disso. E quando eu comecei também a minha reeducação alimentar, eu estava num momento financeiro absolutamente delicado. Sabe aquele momento que a gente sabe nada pior pode acontecer? Acontece. Eu estava num momento assim. Então eu tive que fazer a minha reeducação alimentar com aquilo que eu sabia, porque anteriormente eu já tinha ido buscar N informações. E a gente sabe, quem está acima do peso sabe o que pode e o que não pode fazer. Né? A gente faz por teimosia, por acomodação, por vício, mas que a gente sabe, a gente sabe. Por onde você começou? Supermercado, feira livre, sacolão. Eu não fui buscar no planeta Magrolândia a minha dieta, o segredo, o sucesso, isso aqui. Não. Eu fui buscar nas prateleiras de verdura, a selga, brócoli, couve-flor, abobrinha italiana, pepino japonês, cenoura, peito de frango, peixe, carne magra, arroz integral. Aí que eu fui buscar a minha fórmula e foi aí que tudo começou. Comendo direito, nas quantidades adequadas, praticando atividade física e tendo paciência. Porque você não vai resolver o seu problema de hoje para amanhã. Ele é lento. Ele é, sabe, é um dia de cada vez. Então não atropele as coisas. Calma. Deu tudo certo de primeira? Ou você também começou e recomeçou várias vezes? Passou pelo efeito platô? Bom, no início, todos vocês que têm um sobrepeso ou um peso avantajado, são obesos, vocês sabem que no início tudo é rápido, né? A gente emagrece, às vezes uma semana 3 quilos. É uma festa, é uma delícia. Isso motiva muito.
Mas não se desmotive quando isso não acontece. Porque o corpo da gente, ele é sábio. Ele entende, opa, tá liberando demais aqui, deixa eu me resguardar. Deixa eu me preservar. Eu posso precisar. Então é quando a gente entra naquele efeito platô. Entrei também, lógico. Comecei e recomecei várias vezes? Sim. Até pegar no breu. Acontece que quando eu me perdia na minha dieta, quando a gente se perde, a gente tem que perguntar para a pessoa mais próxima. Por favor, qual o caminho para eu chegar ali? Sabe? Não se perca e fique perdido. Porque daí, quando você for recomeçar, ou for encontrar o caminho de novo, às vezes você está distante de casa. O que eu quero dizer com isso é que se você cai hoje, cai amanhã, cai depois, cai depois. Quando você vai se ver, você já está com 4 quilos a mais. Não é assim? Então, caiu, levanta, limpa o joelho, passa tudo, cura as feridas e continua. Porque isso vai ser uma constante para nós. A gente está em aprendizado. O emagrecimento é um aprendizado, até o corpo entender, até a cabeça entender, e as coisas caminharem juntas. O nosso desejo, o nosso corpo, sabe? Porque no começo a cabeça deseja uma coisa e o corpo precisa de outra. Quando você consegue juntar essas duas coisas, é aí o sucesso do seu emagrecimento. Então, como vocês começava, tinha momentos, mas não desistia. Aí que tá o negócio. Você sofreu por ter que largar as gordices? Eu acho tão fofo esse negócio de gordice. Gente, como todos vocês, eu até chorava, sabe? De vontade, de querer comer aquilo vinha na minha boca. E o que me fazia resistir? Eu pensava, e já disse também, nas crianças que tinham problemas de saúde, sei lá, câncer, diabetes, e não podiam comer coisas que elas também gostavam. E elas eram crianças, só crianças. E elas aguentam, ali a gente vê, gente, nossa, me corta o coração quando você vai num hospital, você passa na ala infantil, e aquelas crianças, sabe, fazendo tratamento quimioterápico, e elas têm que se privar de tanta coisa, e elas conseguem. PT, por que você não vai conseguir? Então eu ia buscar minha força na dor e na força dessas pessoas. E acreditem que eu encontrava. Eu encontrava a minha. Você sentia fome no começo? Gente, no começo a gente tem muita fome. Muita fome! É uma fome quase que de minuto a minuto, não é? Façam as sopas. Tenham chás gostosos em casa, de baunilha, de gengibre com laranja, sabe? Façam gelatina, tenham ovo cozido para comer a clarinha. Enfim, usem armas para que vocês consigam levar e guerrear contra a obesidade numa boa. Porque no começo a gente tem que comer. Senão a gente cai de boca na primeira coisa que acontece. Não é? Então caia de boca, mas em coisas possíveis. Depois, com o tempo, vocês vão serenando. E aí vocês vão fazendo aquela alimentação de 3 em 3 horas, como a gente sabe que deve ser. Mas no começo, tenham possibilidades em casa. O que você colocou no lugar, eu acho que eu já respondi. Coisas possíveis para nós. Você fez esporte desde o início do processo do seu emagrecimento? Sim, a natação. Natação é a minha terapia. Na água, Gente, eu amo a água. Adoro. Então eu fiz natação por uns 2 anos. Quando o peso foi baixando, aí eu comecei
os trotinhos. Eu nadava e caminhava, só. Depois de uns 2 anos que eu comecei os meus trotinhos intercalados com caminhada, uma musculação com pesos mais baixos para poder, porque a natação é um outro tipo de força que você faz, é diferente de uma musculação. Então eu precisava ter mais tonicidade, mais força. Então eu comecei tudo gradual. E eu digo para vocês que até hoje a natação sempre. Eu vou morrer nadando. Agora, a musculação eu faço por necessidade. Porque eu sei, eu vejo idosos, dificuldade para levantar de cadeira, dificuldade, e eu não quero isso para mim. Então eu faço para poder manter esse vício muscular, né? O músculo ele precisa de estímulo para se manter, senão ele atrofia. Então façam. Quanto tempo você levou para emagrecer? 4 anos. 4 anos de paciência, 4 anos de aceitação, 4 anos de sabendo que eu estava mudando a cada dia que passava. É isso que vocês têm que pensar. Porque é isso que segura a gente. Principalmente num processo longo de emagrecimento. É saber que amanhã vai ser melhor que hoje. Sempre. Ficou sobra de pele? Ah! Tchauzinho da borboleta pra vocês! Amores, 76 quilos eliminados deixam sobra de pele, sim. Barriga, seio, braço, né? Eu acho que assim, quem não ficou com sobra já fez uma cirurgia reparadora. E eu acho bárbaro, bárbaro. Se eu pudesse fazer, é a próxima pergunta aqui. Você pretende fazer plástica? Adoraria. Mas confesso que por causa do lúpus, eu tenho também um probleminha renal, quer dizer, uma coisinha leve, né, a saúde? Mas por tudo isso eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de entrar numa mesa cirúrgica, mexer com anestesia, com pós-operatório, ter uma complicação. Então eu faço as coisas com a minha super calcinha, com meus tops, higienizando e assim vai. Entendeu? Eu não me incomodo com isso. A pele que ficou, é a última pergunta, é mais um problema para você? Não, ela não é um problema para mim. Ela só é um problema para mim quando eu quero correr e bate, mas aí eu uso uma calcinha legal, um sutiã legal, porque senão você morre com o tapa que você leva do peito, você apaga no parque. Mas a gente tem como lidar com isso. Eu gostaria, lógico, quem não gosta, poder tirar tudo isso, eu acho que seria dar um fim, né, definitivo. E ao mesmo tempo, essa pele, ela me mostra, PT, você é vencedora. Você venceu a obesidade. Parabéns. Então eu levo tudo pro lado positivo, amores. Se o mundo me dá uma limonada, me dá um limão, eu não faço limonada. Eu faço um frozen de limão. Com adoçante. Entendeu? É por aí. Alegrem-se por poder mudar. Alegre-se, porque a vida dá pra gente uma oportunidade todos os dias. E eu espero, claro, mais perguntas pra gente poder fazer. Vocês gostaram dessa pergunta que eu respondo? Eu achei legal. Outra coisa que eu tenho que mandar pra vocês, um beijo da diva, deusa Sabrina Sato. Ela mandou um beijo pra vocês. Contei pra ela da história, contei pra ela do canal, contei pra ela do blog, contei pra ela do grupo, contei pra ela de tudo. E ela falou, puxa gente, que legal, sabe? As pessoas se unirem em prol de um objetivo que engrandece, que leva a gente pra cima. Ela falou, e comigo também é assim. Porque eu tenho que trabalhar todo dia, eu faço meu Muay Thai, né? Eu luto, eu faço musculação, determinadas fotos eu tenho que fazer uma dieta. Então, milagre não existe, sabe? A gente tem que trabalhar um dia de cada vez, feliz da vida, por estar fazendo alguma coisa pela gente, por estar passando por aqui, deixando experiências bacanas para outras pessoas. Compartilhem a felicidade de vocês. Não queiram ela só para você, não. Espalhe, divide, porque você soma em afeto, em energia, em alto astral, em positividade e em força.
para continuar essa caminhada. Tamo junto? Ó! E misturado. Obrigada por todo o carinho, por todo o respeito e pela companhia valiosa de vocês.